Vamos ler no livro de São Mateus, capítulo 27 e versículo 11. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testifica contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo, aquele que quisesse. E tinha então um preso, bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando ele reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual queres que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabiam que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entra na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhe: Qual destes dois queres vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe: Todo seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinho, puseram-la na cabeça e sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, e escarnecia, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça.
E depois de haveres escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Queridos irmãos e amigos da Santa Palavra do Senhor, é difícil, né? Receber acusações sem dever. Jesus Cristo, ele foi açoitado, ele foi morto, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Pilatos, ele era presidente ali em Jerusalém. Ele era quem mandava prender as pessoas. E ali mandou prender o Filho de Deus, Jesus Cristo. E junto do Senhor Jesus estava um ladrão salteador chamado Barrabás. E a multidão estava do lado de Pilatos. Jesus se encontrava ali, sem defesa, né? Assim, né? Porque a multidão estava do lado do presidente. E ali se encontravam os anciões, se encontrava também o rei Herodes e os sacerdotes. E junto deles se encontrava uma grande multidão. Mas a mulher de Pilatos falou assim: eu muito sofri no sonho com este rei dos judeus, com este homem justo. E não entre na questão dele. E Pilatos não deu ouvido à sua esposa. E quando ele entregou Jesus para ser crucificado, quando os homens estavam batendo no Senhor Jesus, e Pilatos falou: eu lavo minhas mãos. Meus amigos, depois que o trabalho está feito, não tem como voltar mais atrás. O arrependimento é agora, não é depois. E o presidente Pilatos tivesse dado ouvido à esposa, ele não tinha feito isso com o Senhor Jesus, né? Mas ele ficou do lado da multidão. Porque o homem, quando ele é visto pelo povo, ele fica muito exaltado, ele se encontra poderoso, ele acha que a multidão está do lado dele, que o povo está falando bem dele, que ele não deve se entregar para ninguém. E é assim. Por isso que nós chamamos de Páscoa esses dias, né, esse mês, né? A Páscoa significa o que, meus irmãos? Significa morte e ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi vitorioso, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele falou, confessando para os discípulos, que ia ressuscitar. Então, meus amigos e meus irmãos da Santa Palavra do Senhor, creia que a Páscoa é lembrada. Nós cristãos, nós lembra do Senhor Jesus todos os dias, mas tem um dia que a gente toma a Santa Ceia, toma o vinho, na nossa igreja, né? E lembrando tudo o que aconteceu aqui com o Senhor Jesus. Em memória de mim. O Senhor Jesus
tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, em memória de mim. Então, nós crentes, nós tem essa comemoração que foi o Senhor Jesus falou. Em memória de mim, por quê? Porque nós lembra que o Senhor Jesus ele foi morto e nós lembramos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, nós tomamos a Santa Ceia para que nós não podemos esquecer dessa data, né? Mas nós não podemos dizer que foi esse mês, não podemos dizer que data que foi, porque nós só podemos falar o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, para que nós possamos não desviar dos caminhos do Senhor, sempre lembrando, é por isso que nós temos a Santa Ceia. Nós temos que ter essa comunhão com o corpo e o sangue do Senhor Jesus. As crianças falam de Páscoa, mas eles não sabem que foi o sofrimento de Jesus e a vitória dele na cruz do Calvário. As crianças falam da Páscoa, um ovo de chocolate com um desenho de coelho. As crianças precisam ser ensinadas, né, a palavra do Senhor, para que eles venham entender, né, que eles vão crescendo, eles vão entender, né, que a Páscoa não significa comer um chocolate em forma de um ovo, de um coelhinho. Porque Jesus Cristo, ele ressuscitou, né? Ao terceiro dia. E subiu ao céu, e ele está sentado à direita do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Divino Espírito Santo de Deus. Então, as nações comemoram essa data desse mês. Nós não podemos julgar que todos falam da Páscoa. Você entendeu? Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Para todo sempre o Senhor seja louvado. Vamos ensinar os nossos filhos o significado de Páscoa, entendeu? E Jesus vai se agradar muito, e eles vão crescer entendendo que quando eles crescerem, eles vão participar da Santa Ceia do Senhor dentro da igreja. E nós vamos ensinar as Sagradas Escrituras. Amém?